Estamos aqui começando mais uma live. Eu sou Fabiana Brando, especialista em orientação parental, e tô aqui para conversar com vocês hoje sobre por que estimular aos pais a estabelecerem uma rotina consistente com seus filhos. Lembrando a vocês, gente, que o nosso objetivo aqui é sempre ajudar vocês a terem mais segurança, na melhoria da relação entre pais e filhos, e para que vocês vivam da nossa profissão, para que vocês vivam de forma digna da nossa profissão, de forma ética da nossa profissão, ajudando os pais a educarem de forma mais consciente seus filhos. Esse aqui é um projeto meu e da Fabrícia. Nós somos especialistas em orientação parental, a gente já está nesse campo de estudo e de trabalho há muito tempo. E estamos aqui para dividir um pouquinho com vocês a nossa experiência, o nosso conhecimento. Bom, primeiro, gente, eu queria deixar claro o seguinte: a gente nunca vai, e esse é um propósito nosso de trabalho, a gente nunca vai vender para os pais, nem impor aos pais algo que não seja bom para eles. Tá? Algo que não seja entendido como bom para eles. A gente não vai partir do princípio de que há uma regra pronta para isso, tá? Então, a gente não vai impor isso como algo, como é que eu posso dizer, primordial para uma boa educação. A gente nunca vai ter essa postura. A gente nunca vai ter essa postura de imposição, de trazer uma regra pronta. A gente já falou isso aqui muitas vezes, né? E eu acho que isso faz muita diferença na condução do trabalho, tá? Mas a gente precisa ter claro que a gente tem algumas informações, que a gente tem e são informações baseadas em estudos, são observações baseadas em teorias. Então são informações de qualidade que a gente pode dividir com os pais, que a gente pode trazer reflexão, né? E a partir disso trabalhar e ajudá-los a encontrar um mínimo equilíbrio, né, em relação à rotina especificamente, que é o que eu tô falando aqui. Então, a gente sabe que a rotina, ela traz alguns benefícios, né, para a família, por exemplo. Eu vou falar um pouquinho deles, e aí depois falar um pouco de como a gente vai conduzir isso com os pais, né? A criança, né, a vida da criança já é uma vida muito imprevisível, né? Ela não tem muito controle sobre aquilo que vai acontecer na própria vida, né? Então imagina uma criança que acorda, né? Muitas vezes ela não acorda no horário que ela quer, ela é acordada porque ela tem alguma atividade, né? E aí ela quer ir pro parquinho, mas não tá na hora de ir pro parquinho, tá na hora de ir pro inglês, tá na hora de ir pra escola. Então eles não têm muitas escolhas, né? Muita previsibilidade daquilo que vai acontecer com o próprio dia. E a rotina traz um pouco disso, traz um pouco de previsibilidade. E a previsibilidade traz o quê? Traz sensação de segurança, né? Então, uma família, né? Uma casa com uma rotina, com um mínimo de rotina estabelecido, ela traz também, com essa rotina, uma sensação de segurança para os elementos desse sistema, tá? Não só para a criança, não. Para os pais também, quando a gente sabe exatamente, né? Aqui em casa, eu consigo prever, por exemplo, que 9 horas eu consigo ter uma live, porque eu sei que antes das 8, umas 7h30, as minhas filhas já estão deitadas. E que até as 8, 8h15 elas já estão dormindo. Então eu consigo também ter um mínimo de previsibilidade na minha vida para que eu consiga dar conta também das minhas necessidades, né? Então eu acho que isso, a rotina, ela ajuda, né, na previsibilidade da família como um todo, não só da criança, mas para a criança em particular é muito importante, porque ela minimamente entende o que vai acontecer. Então, se chegar por volta de umas 6 e pouca, que elas voltam do parquinho aqui em casa,
né? Elas sabem que elas vão tomar um banho, que elas vão comer, e que depois de comer, né, elas vão subir, a gente vai brincar um pouquinho, vai ler um livro e vai dormir. Então, elas entendem que há uma sequência, né? E quando isso está bem estabelecido, isso para de ser também motivo de briga, motivo de dúvida, de crítica, né? Se todo dia elas fazem né, exatamente a mesma sequência de atividades, eu não tô nem dizendo especificamente horário, eu vou falar um pouquinho dessa diferença, tá? De horário e sequência. Então, se elas têm essa noção do que vem depois, do que costuma vir depois, fica mais fácil, inclusive, para elas aceitarem, para elas entenderem isso como um limite. E aí, eu acho que aqui vai o segundo critério de importância, tá? Da rotina. A rotina, gente, é a primeira noção de limite que as crianças estabelecem com o mundo, né? Então, desde recém-nascido, você vai criando um mínimo de rotina. Assim, nos 2 primeiros meses é muito difícil de você ter rotina com recém-nascido, né? Mas você pode, por exemplo, estabelecer um horário certo para o banho, né? Aquele banho que você sabe que vai garantir o relaxamento à noite, uma massagem. Você vai aos poucos estabelecendo com esse bebê uma sequência, né? Inclusive de previsibilidade, para que ele entenda o que é noite, o que é dia, o que é a hora de relaxar, o que não é, né? E não tô nem falando de amamentação, tá, gente? A amamentação nesse início é em livre demanda, né? O indicado é que seja em livre demanda. Então, assim, você ainda nesse início não consegue estabelecer uma rotina de amamentação. Eu tô falando de uma rotina, né? A gente começa a estabelecer a rotina do sono, né? Então, à noite você dá um banho, faz uma massagem, estabelece aquele contato, né? Então, você já vai criando pequenas rotinas com esse bebê e isso já vai dando uma noção de sequência e de previsibilidade, tá? Então, quando isso é estabelecido desde o início, a criança tende a entender, a integrar aquilo como parte da rotina e do dia a dia dela, né? E vai entendendo que nesse lugar, nesse contexto que eu estou, tem algumas regras, né? Então tem algumas regras, por exemplo, como a hora do banho, a hora de dormir, como a hora de jantar, né? E isso se você tem isso estabelecido de uma forma consistente desde o início, vai dando a ideia da criança de que ela tem algumas regras que são regras de fato da casa, né? Desse contexto social em que ela está inserida. Então, isso facilita para que também essa criança entenda que existe um limite que é do outro, né? Então, quando a gente fala aí sobre estabelecer limites, e a gente, né, se a gente está conversando com uma família, a gente percebe uma família com dificuldade de estabelecer limites, muito provavelmente é uma família que não tem uma rotina consistente, que isso já não acontece no mínimo, né? Que é a rotina, né? A rotina é o mínimo de limite que a criança precisa, né? Para compreender que existem regras externas que ela vai assumir como hábito, né? Então, eu acho que esse é o segundo ponto, né? É o ponto da rotina como o primeiro contato da criança com o limite, né? E quando você estabelece, por exemplo, a gente fala muito sobre estabelecimento de regras da casa, né? É mais fácil, inclusive, de você conseguir que aquela criança compreenda a importância daquela regra para a família. Não sou eu, mãe, que estou dizendo para ela, não é uma questão pessoal, eu preciso que ela tome banho no horário em que ela quer ver TV. Não, isso é uma regra da casa. Antes de dormir a gente toma banho, né? Isso é algo que já estabelecido desde o início, fica mais fácil de que essa criança não critique tanto ou não se oponha tanto, tá? Então, a gente já falou aí
da rotina como ideia de previsibilidade, de segurança. A gente também já falou como rotina esse ponto de partida, né, para os limites. Bom, eu vou falar aí agora, a gente também já falou sobre a previsibilidade ligada à organização do dia, né? Tanto a organização do dia da criança quanto a organização do adulto, né? Dos pais que estão envolvidos ali naquela rotina e que não se veem refém. Hoje, assim, a sensação que eu tenho pelo estabelecimento da rotina aqui da minha casa, por exemplo, é de que eu tenho de fato, é claro que eu não tenho total controle, porque tem dias que são dias mais complicados, ou que dormiram menos no dia anterior e aí estão mais birrentas, ou enfim, algum pico de desenvolvimento, ou tem sempre algo que foge um pouquinho ali do controle, mas que não é todos os dias, né? No geral, eu tenho noção do que eu posso esperar do meu dia, né? E fica mais fácil, inclusive, de eu planejar, de eu me programar, de eu entender que, por exemplo, eu, como mãe, sinto necessidade de ter um momento no final do dia para mim, né? Então, um momento que eu vou ler, um momento que eu vou assistir algum filme. Esse é o momento que eu valorizo, né? E que pelo fato de eu ter uma rotina bem estabelecida, eu consigo garantir que isso, na maioria dos dias, aconteça. Como, por exemplo, eu garanto que às 9 horas eu vou estar pronta aqui na frente para uma live que eu faço às quintas-feiras. Então, isso dá um senso de organização e previsibilidade para a família inteira, tá? Então, vamos lá. E aí eu queria falar de um outro benefício, né, da rotina, que é, por exemplo, uma economia de gasto cognitivo. O que quer dizer isso? Quando eu preciso tomar decisões o tempo inteiro, o que é uma decisão? Eu preciso olhar para o ambiente, olhar internamente uma necessidade, né, ou uma necessidade do ambiente e tomar aqui algum rumo. Eu vou para cá, eu vou para lá, o que eu preciso fazer? Isso, gente, é um gasto cognitivo, tá? Isso é algo que eu preciso de um gasto de energia cognitiva. Se eu preciso, gente, fazer isso durante o dia inteiro, isso acaba sendo, de fato, cansativo, né? E aí tô falando cognitivamente, não só para os pais, como para as crianças, tá? Então, se eu tenho uma rotina, né? Se eu tenho uma sequência de atividades mínimas, básicas, que vão permear o meu dia, isso facilita que eu não precise, por exemplo, definir qual é o melhor horário do banho todos os dias durante o dia. Eu sei que o horário do banho aqui é quando chega da escola e quando chega do parquinho, se descer pro parquinho, senão é um banho só, né? Isso já tá pré-estabelecido. Isso não é uma decisão que eu preciso ficar tomando todos os dias. E nem as crianças precisam ficar indo contra o banho todos os dias, porque elas sabem que aqueles horários são os horários do banho, né? Então, a gente tem aí também obviamente, né, isso é um benefício, né, principalmente para nós adultos, que já temos muitas decisões ao longo do dia a serem tomadas, né, e que se a gente estabelece, né, decisões se a gente já pré-estabelece algumas decisões, né, para essa dinâmica familiar, isso me dá uma sensação de menos cansaço, e aí eu tô falando de menos cansaço cognitivo, tá? Então isso é bacana da gente mostrar para os pais, né? Você percebe que você tá tendo que tomar uma decisão, tendo que achar um melhor horário para o banho todos os dias, e que isso é muito mais custoso do que você definir um horário que atenda às suas necessidades, às necessidades da criança, que você estabeleça aquilo como rotina. A gente não vai colocar as rotinas como algo como uma regra pronta para todas as famílias. Algumas famílias vão se encaixar numa rotina estruturada X,
outra família vai se estruturar de uma outra forma, porque isso faz parte também da personalidade de cada um, de como aquela família se organizou. Mas é sempre algo que a gente pode trazer reflexão, né? Tudo bem, eu entendo que vocês não gostem de rotina, né? Que vocês não gostem da mesmice, mas como é que o teu filho está se sentindo em relação a isso? Será que se você não tiver um mínimo de sequência de atividades, isso não vai te trazer também menos conflito, né? Porque a gente sabe que a gente tem essa informação de que quando há previsibilidade, há menos conflito. Quando há previsibilidade, há um estabelecimento de limites anterior, né? E que fica mais fácil da criança seguir. Bom, e aí, gente, eu queria falar um pouquinho sobre a diferença de rotina e ritmo, porque para algumas famílias, os horários, seguir um horário é muito difícil, né? E talvez eles não precisem necessariamente seguir horários muito inflexíveis, né? Mas se eles conseguirem seguir um ritmo, ou seja, uma sequência de atividades, já dá uma sensação de previsibilidade, tá? Então, por exemplo, Fabiana, mas a rotina tem que ser uma rotina inflexível? Não, gente, aqui em casa, por exemplo, dando o meu exemplo aqui com as minhas filhas, a gente tem uma rotina de segunda a sexta, que é uma rotina, né, assim, bem estabelecida para que as coisas aconteçam, e eu vou sempre mexendo nessa rotina. Então, por exemplo, eu antes acordava às 6h45, porque às 8 horas as minhas filhas têm que estar na escola. Mas eu já vi que estava sendo muito estressante para todas nós, né? Eu tenho 2 filhas, então estava sendo estressante. Somos só nós 3 aqui de manhã, né? E estava sendo estressante para elas e para mim. E a gente já começava o dia mal, esse não me deixa bem. Então agora eu já vou começar a acordar 6h30, 15 minutinhos antes, para ver se eu consigo fazer as coisas de forma mais tranquila e que a gente não tenha tantos atritos de manhã, tá? Então a gente vai ajustando a rotina ao longo do caminho, tá? Então tem a questão eu, por exemplo, de segunda a sexta, eu tenho uma rotina de horários bem estabelecida, né? Eu não diria inflexível, porque eu não sou inflexível, por exemplo, tem dias que é o dia que eu falo que o dia da baguncinha na cama da mamãe, que a gente dorme na minha cama e eu depois levo elas pro quarto delas. Esse é um dia que eu sei que elas vão passar um pouquinho do horário de dormir e que tudo bem, faz parte, porque a gente é uma noite gostosa, que a gente fica ali na minha cama, brincando, conversando e que tá tudo bem, né? Então, mas eu tenho minimamente uma rotina ali a seguir nesses 5 dias. Chega o final de semana, eu consigo flexibilizar algumas regras, né? Porque não tem escola, porque... Enfim, o horário de almoçar é diferente, e aí tudo bem. Mas eu sigo minimamente um ritmo, né? Eu dou preferência a seguir o ritmo. O que é o ritmo? Eu tenho um mínimo de sequência de atividades, né? Como, por exemplo, a hora de dormir, em que a gente toma banho, que a gente sobe um pouquinho antes pro quarto, que é a hora que elas gostam de brincar no quarto, né? Troco o pijama, dou uma mamar, boto pra deitar e, enfim... Leio o livro e elas vão dormir. Essa sequência, independente do horário, se é mais tarde ou se é mais cedo, eu sigo para que elas entendam que é a hora de dormir. Independente se eu passei do horário ou não, tá? Então, por exemplo, se você viaja, se você tá no fim de semana e você quer flexibilizar, vale a pena você flexibilizar nos horários e tentar manter um mínimo de sequência, né, de atividades, que isso já dá uma sensação de segurança para a criança. E você sai da rotina sem sair muito da rotina, entende? Então a gente pode ajudar os pais a entenderem o que eles conseguem flexibilizar. Tudo bem que eles não querem ter uma rotina muito inflexível, mas o que eles conseguem estabelecer de mínimo, que seja um mínimo apropriado para o dia a dia deles, que traga segurança para essa família, né, e que eles consigam, né, entender entender e compreender o que eles podem mexer, né, se de repente é mais importante mexer no ritmo, se é de repente mais importante mexer no horário,
né? Por exemplo, de manhã aqui, pra mim foi mais importante mexer no horário do que mexer no ritmo, né? Porque a sequência de atividades não tem muito como eu mudar de manhã, mas tem como mudar o espaçamento entre essas atividades. É o que eu vou precisar fazer para que seja menos estressante, para que eu não esteja tão estressada e preocupada com a hora, e que elas também, de manhã, eu sei que elas estão ali acordando, chegando, olhando pro quarto, para aqueles brinquedos, estão distraídas. Então eu tenho que ter entender que essa rotina ela tem que ser boa para mim, tem que ser boa para elas também, né? Então, é por isso que eu disse aí 4 benefícios da rotina, que são informações que a gente tem baseadas em estudos, baseadas em observação, baseadas naquilo que a gente conhece do desenvolvimento infantil, da noção de necessidade de previsibilidade das crianças, da necessidade de que a gente não tenha gastos desnecessários cognitivos durante o dia, que a gente não tenha que tomar decisões além do que a gente já tem, né, na nossa vida. Então a gente tem algumas informações que a gente pode ajudar e trazer para esses pais, buscar reflexão com esses pais. Tá? A gente não vai levar isso como uma ideia, como uma regra para aquela família, porque a gente vai precisar ajustar ao tipo de família que está ali na nossa frente, né? De repente é uma família que realmente não vai se ajustar a uma rotina muito grande, mas que eles consigam um mínimo para que essa noção tenha, para que essa criança tenha a noção de previsibilidade, para que essa criança tenha a noção de segurança, né? E ajudá-los mesmo a refletir sobre isso. A pensarem se dá para tentar de uma outra forma, que não uma forma... Às vezes, as pessoas que não gostam de rotina estão enxergando só uma rotina extremamente inflexível. E não precisa ser assim. A gente sabe que a gente pode seguir ritmo ao invés de seguir horário, né? Então, a gente pode ajustar com os pais de acordo com o tipo de família que está ali, né, na nossa frente. Aqui em casa, como eu falei para vocês durante a live, eu tenho uma rotina e é muito engraçado, é muito curioso, porque eu não sou uma pessoa organizada, tá? Eu sou uma pessoa, assim, quem gosta de estudar signo aí, eu sou uma geminiana, não gosto nada igual, eu não gosto muito de seguir rotina, mas com as minhas filhas, minha mãe até fica muito impressionada o quanto eu consegui estabelecer com as minhas filhas uma rotina que ela diz que é quase militar durante a semana. Não é tão inflexível assim, não. Mas o que minha mãe fica impressionada é que eu, uma pessoa que não gosta de seguir rotina, que não gosto não sou uma pessoa assim de natureza organizada, eu vi a necessidade de ter isso por elas, né, para trazer segurança. Entendendo que elas tendo uma rotina estabelecida, fica mais fácil de estabelecer limites com elas, eu acho que fica mais fácil, que a gente tenha menos atritos nas horas de decidir tomar banho, de decidir dormir, na hora de comer, né? Uma rotina bem estabelecida, a gente não tem tantos questionamentos. É claro que tem, né? Mas a gente não tem tantos questionamentos. E eu acho que eu senti essa necessidade de um mínimo de previsibilidade na minha vida, né? Então eu preciso que elas tenham hora para dormir, não só pelos benefícios que eu entendo, os benefícios de um horário mínimo de sono para elas, mas que eu também preciso de um espaço, de um tempo para mim. Então eu preciso que elas durmam pelo menos 8 horas, para que a partir desse horário eu tenha um momento pra mim, né? Um momento que eu vou jantar com meu marido, um momento que eu vou ler meu livro, um momento que eu vou ver meu filme. Então isso também foi muito importante, né, pra mim. E vou te dizer, se eu consigo, eu acho que, assim, muita gente também vai conseguir, porque eu sou, assim, na minha vida, né, bem avessa à rotina, bem avessa Eu lembro uma vez que uma médica minha, bem nova, que a médica falou assim, você tem que tomar, eu esqueci de tomar pílula e tal. E ela falou, o que você faz todos os dias, tipo, sempre no mesmo horário? Eu falei, meu Deus, difícil eu descobrir isso, porque eu não sou uma pessoa de fato que tem rotina,
né? Mas com as crianças eu acabei vendo, né, entendendo o benefício para elas e para mim e consegui estabelecer isso aqui na nossa relação desde o início, né? Então, assim, é bem possível que a gente consiga fazer isso, mesmo não sendo uma pessoa organizada, mesmo não sendo uma pessoa que gosta de rotina. Gente, eu vou finalizando, essas lives são mais curtinhas, então eu queria agradecer a todo mundo que esteve aqui comigo, tá bom? Um beijo a vocês e um bom dia a todas.